Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente nesta quarta-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com a apresentação de Maílton, que é o novo lateral direito do São Paulo. O jogador se mostrou muito empolgado por vestir a camisa do Tricolor. Além disso, mais informações dessa preparação do São Paulo para o jogo contra o Botafogo no final de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo e com as últimas informações. Você fica quieto, Renato. Semana do São Paulo está recheada de reforços. Antes da volta dos jogos do Brasileirão, o Tricolor está aproveitando para apresentar os novos contratados. Como é que consegue contratar tanta gente se não tem dinheiro? Hoje foi a vez do Maílton. Bora conferir. Fala, gente, tudo bem? 2 dias seguidos no CT. Olha, uma coisa que não acontece com tanta frequência ultimamente, mas estamos aqui no São Paulo porque hoje o lateral direito Maílton, até já recebemos aqui o papelzinho, vai ser apresentado. Lateral direito que vem aí do Metalist, estava emprestado para a Chapecoense e fechou contrato até dezembro de 2027. A imprensa está se arrumando por aqui e daqui a pouquinho o novo reforço chega para falar suas primeiras palavras aqui para o torcedor. Eu vejo no dia a dia, não só pessoalmente, mas com as informações dos nossos profissionais, a tua alegria em vestir a camisa do São Paulo. E isso é fundamental. O jogador, para estar aqui, tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que querer. Quando se trata de São Paulo, se o cara não tiver gratidão pelo momento que ele vem passando, acho que ele é um pouco ingrato com a vida. Então, cara, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. É uma realização de um sonho, tanto para mim quanto para minha esposa, minha família. Então, essa alegria que me vem todo dia aí vai ser do início ao fim. Cara, eu sou como já falei, um lateral mais ofensivo, né? O Cedric, por toda a sua experiência, é um lateral muito bom construindo e também chegando na frente, tanto é que o jogo do Atlético é ele que dá assistência, ele tem essa construção excepcional, né? À toa que ele tem toda a carreira dele lá fora dessa forma. E eu sou um lateral mais ofensivo, que não se deixar, corre os 90 minutos e dando carrinho e vai ser assim do início ao fim. Não gosto de perder nem no paro ímpar. Cara, acho que já vem de um tempo já que eu uso. Em 2022 eu usei a 12, eu estava até comentando ali. E depois usei a 22 na minha primeira passagem no Atlético também. Então é um número que eu gosto e tô sempre gostando. Sempre que tem o 2 ali, eu gosto do número. Por isso da escolha. Cara, eu acho que vai ter um pouco sim de ansiedade, né? Isso é normal. Primeira partida ali, indo pro Morumbi lotado. Pô, isso aí Tive a oportunidade de acompanhar o jogo contra o Atlético, deu pra sentir um pouco ali lá ele. Mas foi um jogo bom onde a gente pôde ganhar. E agora tá podendo ali, se Deus quiser, ser relacionado e ir para o jogo. E se tá optando também por entrar no jogo, né? Sentir ali os primeiros momentos ali dentro do Morumbi, acho que vai ser importante sim. São Paulo seguiu seus treinamentos no período da manhã, aqui no CT da Barra Funda, pensando no seu próximo compromisso, que vai ser no domingo contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, nesse retorno pós-data FIFA. Pois bem, gente, estão próximos do retorno o zagueiro Arboleda, o volante Marcos Antônio e também Luiz Gustavo, que está tratando aí um tromboembolismo pulmonar. Tá certo, gente? Eu volto com vocês para vocês comentarem todas essas informações do Tricolor. Maílton da Nóbrega. Não era Maílson. Maílson. Deixa eu falar do Maílton, porque, se não me engano, fui uma das primeiras pessoas a falar desse jogador assim, que surgiu o interesse do São Paulo. E muitos tiraram sarro, não sei o quê. E eu já vinha falando, o Maílton foi uma grande contratação do São Paulo. Ele vai dar um jeito na lateral do São Paulo. Ele vinha na Chapecoense, era o melhor jogador da Chapecoense na Série B, era o 4º colocado na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um lateral direito. Como ele mesmo disse aí, é um lateral ofensivo, tem muitas qualidades e, para mim, o São Paulo acertou em cheio nessa contratação. Claro que todo mundo tem que provar dentro de campo, jogar no São Paulo é diferente do que jogar numa Chapecoense, com todo respeito à Chape, que é muito querida, mas se ele conseguir colocar em prática no São Paulo o que ele vinha fazendo na Chape, vai ser realmente um grande sucesso. Bom, na realidade, se você consegue jogar na Chapecoense, que é um jogo mais truncado, é um jogo mais de pegada, e ele jogando nessa posição, comentando essas qualidades, ele gosta de jogar bem avançado, ele vai ter muito mais espaço.
Agora, vai depender muito dele, tecnicamente, a desempenhar um bom futebol no São Paulo. E tem tudo para desempenhar, como você mesmo mencionou, é um jogador que eu não tenho acompanhado muito, mas torço para que ele possa ir bem nessa temporada no São Paulo. Quarta-feira, Mailton, lateral direito de 27 anos, que assinou contrato até o final de 2027 com o São Paulo, foi apresentado aqui no CT da Barra Funda. Com números impressionantes na Chapecoense na temporada. Em 30 jogos, 7 gols e 9 assistências, o jogador veio após o perdão do São Paulo de uma dívida do Metalist. O Metalist devia quase 4 milhões de reais. Pela cessão do Mailton, a dívida acabou sendo desfeita. O atleta já chegou há 2 semanas e está à disposição para estrear contra o Botafogo, domingo 17h30 no Morumbis. Em sua entrevista de apresentação, Mailton falou sobre ser no São Paulo o protagonista, como era também na Chapecoense ao lado de Giovanni Augusto. E disse que este é o maior desafio da sua carreira. Cara, eu acho que é continuar fazendo o que eu vinha fazendo na Chape, né? Dando opção ali na frente, marcando quando tiver que marcar também, descendo linha quando tiver que descer. E aqui, da mesma forma que tinha o Giovanni Augusto lá, com a qualidade que tem, aqui tem jogador de tamanho e qualidade também. E a hora que tiver oportunidade ali na frente de estar podendo desafogar, eu vou estar ali dando opção. Se optarem por mim, eu vou procurar fazer a melhor jogada, dar uma assistência, fazer gol. E eu acho que é isso que eu vou procurar fazer aqui, igual eu vinha fazendo lá. Cara, sem dúvida, né? Acho que um time do tamanho do São Paulo tá apostando em você, e te buscar numa Série B, eu acho que sim, é um grande desafio. E hoje eu estou muito preparado, muito realizado, estou muito feliz de estar aqui, como eu falei em outras vezes. É uma alegria imensa estar aqui vestindo a camisa do São Paulo e vou dar a minha vida aqui. Tolói também já foi apresentado, Rigoni será nesta quinta-feira e os 3 estarão à disposição de Crespo para a retomada do Campeonato Brasileiro e serão inscritos na Copa Libertadores da América para os jogos contra a LDU. Para domingo, Enzo Dias volta e o São Paulo pode ter mais 3 reforços do departamento médico. Arboleda e Marcos Antônio, que treinaram nesta quarta-feira com o grupo, e Alisson, que também está recuperado. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Tem agora. São Paulo, né, estava de olho aí no jogador Aboubacar, camaronês de 33 anos, que estava livre no mercado, que aí você pergunta, né, mas a janela fechou, como é que vai contratar jogador? O jogador que está livre no mercado ainda pode chegar. PVC, muitos se lembram dele, né, porque ele marcou um gol contra o Brasil na Copa de 2022, né? Ele jogou por Camarões contra a seleção brasileira. Tem algo nesse sentido? O São Paulo está interessado nesse atleta? Tem chances de ele vir, um atacante, centroavante, que pode jogar ali fixo na área? O São Paulo sondou o Aboubacar. O Aboubacar não vem. Não vem. O preço seria alto demais, a condição técnica não ajuda, a condição física não convence. O Aboubacar não vem. O Aboubacar não jogará pelo São Paulo. Samir, eu estou vendo sua expressão aqui. Então no que a gente acabou de falar, né? Não dá. Não dá. Se você tem... Por exemplo, o Atlético Paranaense, quando trouxe o Fernandinho, também acima da idade, por que o Fernandinho foi bem? Porque tinha muita gente para correr por ele ali. Agora, não dá. Você vai trazer mais um jogador de 33 anos, né? Uma contratação extremamente suspeita, no sentido de dar retorno técnico. Já falamos do Oscar, pronto, é o exemplo aí. Não dá. Não tem como. A gente tem que ver como é que está o momento dele também, né? Porque um jogador já de 33 anos, já tem uma idade, não é super veterano, mas uma idade mais avançada. E na última temporada, 28 jogos, 8 gols e 2 assistências. A grande chance de jogar contra a LDU, quinta-feira, semana que vem, a dupla de ataque ser Rigoni e Luciano. É o mais... Não é uma certeza absoluta, a gente tem 8 dias ainda até lá, mas vai jogar, tudo indica, Rigoni e Luciano. Aí, né, como o Hernan Crespo está tentando achar soluções para essa equipe que está sem centroavante, porque já perdeu Caleri, Rian Francisco, André Silva, enquanto São Paulo, né, não consegue contratar, e pensando ainda nessa questão financeira que tem que estar adequada, o Hernan Crespo vai pensando como ele monta esse time. Então, Rigoni e Luciano. Ô Luiz, outra coisa na questão, né, das vendas, já que está tudo linkado aí com o mercado da bola, quando você vende um jogador, né, PVC, esses jovens, esse pacote do São Paulo, você tem que ficar com uma porcentagem, com parte dos direitos econômicos. Do Kevin, né? Então, o Palmeiras lucrou, né? O Corinthians lucraria se não tivesse sumido com os 30%. Você vender um pacote desse, no mínimo você tem que ficar com 10%, 20% de cada jogador para te dar um retorno, quem sabe, lá na frente.
A torcida ficou muito na bronca com as vendas da base, especialmente com a venda do Henrique Carmo, do atacante Henrique Carmo, por parte da diretoria do São Paulo. E o presidente Júlio Casares veio a público se explicar, falar sobre essa venda. Ele deu uma entrevista para a ESPN, para os nossos colegas, dizendo, né, o que foi a justificativa dele. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos. O São Paulo necessita vender. É claro que temos que manter um time competitivo, mas temos a responsabilidade de pagar salários, pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura do CT, tanto de Cotia como da Barra Funda. É responsabilidade. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária, tínhamos que fazer. O torcedor fica triste, eu também fico. Tentamos segurar o Henrique até por mais tempo, mas não foi possível. E aí ele finaliza aí a declaração dele. Ele disse que a família do Henrique queria que ele fosse embora, que o Henrique pressionou para ir embora. Na verdade, o Henrique já queria ir para o PSV, isso é verdade. E o Departamento de Futebol do São Paulo segurou o Henrique Carmo naquele episódio porque era um empréstimo. Acabou tendo a proposta do CSKA e ele foi embora por esses 6 milhões de euros. 5 milhões e meio de euros. Mas te convence a explicação dele? Não, eu acho que tem um ponto central. Vender e vender mal é um cenário do São Paulo de hoje. O São Paulo não está bem, o São Paulo não ganha título, o jogador não tem a visibilidade suficiente. Você pega jogadores como o David Neres, 10 anos atrás, que foi embora depois de fazer só 11 jogos no São Paulo. O Henrique Carmo vai embora fazendo só 7 jogos no São Paulo. E aí você vê jogadores que somam 7 jogos do Henrique Carmo, nenhum jogo o Ângelo, vai bater 227 milhões de reais. Aí nós falamos ontem, com os 30 milhões do Rodrigo Nestor, que vai ser vendido no final do ano, já está emprestado, já foi 1,5 milhão de euros, vai bater 4 bilhões e 700 mil euros, vai bater 257 milhões de reais. Até aqui eu entendi, precisa vender, vende rápido, porque você não tem convicção de que o jogador vai render. O Lucas Ferreira foi vendido num cenário muito parecido com o que o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron. O Palmeiras entendia que o Gabriel Veron não estava focado na carreira, o São Paulo também entendeu que o Lucas Ferreira não estava focado na carreira e negociou. Ninguém vai falar isso dessa maneira que eu falei, mas foi isso que aconteceu. Então aí você vende um jogador que vende antes de ele dar resultado esportivo. E como você vende antes de dar resultado esportivo, você vende mais barato, porque você precisa do dinheiro. Tá, entendi. Isso acontecia com o Palmeiras quando o São Paulo contratou o Wilsinho. O Palmeiras era um time desorganizado, o São Paulo era um time organizado, o Palmeiras revelou o Wilsinho, o São Paulo foi lá e comprou o Wilsinho, porque o Wilsinho estava livre no mercado. Isso são ciclos, isso vai e vem. O que eu discuto só é por que o São Paulo pensa em fazer um processo de encontrar um parceiro para a base, que o Júlio Casares ontem disse para o Eduardo Afonso na ESPN, ele rejeita o título de vender a base, ele diz que é um negócio operacional, uma operacional, tem uma outra palavra que ele usou. Eu entendo que ele está procurando um sócio para a base, que é fazer o fundo Cotia com o investidor, seja quem for o investidor, seja o Marinac, seja outro investidor. Por que você vai pedir para esse investidor depositar 250 milhões de reais por um período de 15 anos, em que nesses 15 anos você vai ter em torno de 30% da receita dos jogadores sub-15, sub-17 e sub-20, se em um ano, vendendo mal, você faz 257 milhões. Que conta é essa? Eu estou vendendo mal. Todo mundo está de acordo que o São Paulo está vendendo barato porque precisa vender rápido. Vende mal. E vende mal e faz 257 milhões de reais. Que raio é essa conta que eu vou ganhar 30% que eu vou oferecer 30% para o meu sócio? Vai ganhar mais que hoje. E ele vai botar 250 milhões e vai ter 30% de tudo. É um absurdo. Então não faz sentido essa conta. PVC, eu queria trazer um outro ponto de vista aqui. Entrei numa matéria sua aqui, de dezembro de 2024, falando sobre como o São Paulo pagaria o salário do Oscar, que seria dividido com a patrocinadora, mas um salário em torno de 2 milhões de reais. E aí é o valor que eu queria pegar. Fazendo uma conta rápida ali, a gente viu o Henrique Carmo, a venda dele foi 38 milhões de reais, não foi isso? Foi. Sim. Aí, ó, 38 milhões de reais. Dividido por 6,3. Se a gente pegar o salário do Oscar, que é 2 milhões de reais por mês,
eu não estou nem considerando o Lucas, porque eu achei algumas matérias aqui dizendo que é em torno de R$1 milhão, mas como eu não achei uma matéria tão confirmada ou tão factível, como eu confio no PVC, eu trouxe só o dado do PVC. PVC, em 1 ano e meio de salário de Oscar, você paga, se você não pagasse, você teria R$38 milhões. 2 vezes 10, 20 milhões. 19 meses. 19 meses. É isso. Não valeria mais a pena você segurar um garoto da base desse? E aí quero te ouvir também, Samir. Ao invés de contratar medalhões com salários de R$2 milhões por mês e que nem estão jogando, claro que isso não é culpa do jogador, lesão acontece, mas não é algo que fica um pouco desequilibrado, pelo menos na minha visão. Se fosse organizado, sim. Mas o problema é que o São Paulo não vive, né, a melhor fase de organização da sua história. E aí eu já concordo que tem que vender. Hoje, na realidade do São Paulo, não vendeu mal. Eu vou dar um exemplo. O Duqueiroz chegou a ser titular do Corinthians e destaque no Campeonato Brasileiro. Revelação da posição. O Corinthians teve uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz e não vendeu. Hoje ele é reserva do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Breno Bidon, o Corinthians espera uma proposta lá e não chega nunca. 15 milhões vendemos. Não vende, não chega 15 milhões. Então, assim, se a gente for analisar a realidade do São Paulo hoje, não foi uma venda tão ruim, pela realidade. Agora, esse ponto de vista, né, que você colocou, Luísa, é para um time organizado. Aí, claro que seria muito melhor você investir na base do que ficar trazendo o Oscar, enfim, jogadores mais caros, que você sabe que muitos que vêm da Europa hoje em dia, com algumas exceções, vão acabar vindo para se aposentar aqui. Vamos pegar um outro exemplo. O Oscar não está dando certo, podia ter dado certo, mas o Oscar não está dando certo porque o Oscar teve lesão. Né? Mas ainda que ele jogasse, é claro que isso se torna muito mais grave quando o jogador não consegue nem entrar em campo, né? Mas ainda que ele jogasse R$2 milhões, é um valor de salário para um clube que está muito organizado financeiramente, ainda assim seria um valor altíssimo de salário em qualquer, considerando Palmeiras, Flamengo, os mais estruturados, já seria alto. Vou voltar no tempo lá, Daice, vou fazer a comparação com o Palmeiras de novo, porque tem essa conta do Palmeiras do Vitor Reis. O São Paulo vendeu 5 jogadores da base nesse ano. A gente vai mostrar de novo o gráfico que a gente mostrou. Os 5 somados dão 227 milhões de reais. O Vitor Reis sozinho custou 238 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um zagueiro. Vendeu, né? O Palmeiras vendeu um zagueiro por 238 milhões de reais. E o São Paulo vendeu 5 jogadores por 227 milhões de reais. Tá? Promoção. Tá, olha agora. Tem uma conta errada também do Vitor Reis, que foi um acaso, porque o Manchester City se interessou rapidamente por ele, mas o Vitor Reis jogou 22 partidas pelo Palmeiras. Não tem cabimento você revelar um jogador, investir num jogador, ter potencial de seleção brasileira, potencial de ser campeão da Libertadores, e você vender por um valor estratosférico, extraordinária venda, mas você usou o jogador por 22 jogos. O Henrique foram 7 jogos pelo São Paulo. 7. Não dá nem para ter uma... O Kevin do Palmeiras foram 11 jogos. O Kevin acabou de sair do Shakhtar Donetsk para o Fulham e ele jogou 11 partidas pelo Palmeiras. Também está errada essa conta. O jogador pode ficar mais tempo aqui e ele pode ser vendido. Eu vou trazer uma matéria aqui falando sobre essas contratações do São Paulo e o que o São Paulo espera desses jogadores, né? Abre aspas, liderança, bola parada e talento. O que o São Paulo espera do trio de reforços na Libertadores. Tolói, Mailton e Rigoni serão inscritos pelo São Paulo para os confrontos contra a LDU de Quito. O São Paulo efetuará nos próximos dias 3 trocas na lista de inscritos na Conmebol Libertadores para os confrontos de quartas de finais contra a LDU. Rafael Tolói, Mailton e o atacante Rigoni. Apesar da frustração pela não contratação de Marcos Leonardo, que resolveria a carência em um setor que tem 2 centroavantes afastados por lesão, a diretoria acredita que conseguiu um bom acréscimo de peças nesta janela, mantendo sua política de contratações a custo zero na aquisição de direitos econômicos. Em relação aos reforços, há animação sobre as impressões iniciais desses jogadores. Primeiro a chegar e já com 3 semanas de convívio com o grupo, Rafael Tolói é visto como um jogador que dará ao time um acréscimo importante de liderança, algo que fica carente com as ausências em campo de Caleri, Lucas Moura e até propriamente Luiz Gustavo.
Já o caso de Maílton, em seus primeiros treinos, tem chamado a atenção. No último sábado, ele participou de parte de um jogo-treino contra o time sub-20 e teve um ótimo desempenho. O ala marcou um gol e mostrou força física nas transições. Já Rigoni, que retornou ao São Paulo após um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na temporada de 2021 em sua primeira passagem pelo clube, Crespo acredita que pode tirar do jogador argentino o que há de melhor em seu futebol. Há muita confiança em sua parte física. Antes apontado como um extremo, Rigoni hoje é visto como o segundo atacante, devendo ser escalado inicialmente numa dupla de ataque ao lado de Luciano. Ambidestro, o jogador dá ao time uma nova característica. O time volta a jogar no dia 14 contra o Botafogo pelo Brasileirão e depois faz o primeiro jogo das quartas da Libertadores no Equador no dia 18, onde enfrenta a equipe do LDU lá no estádio Casablanca. A volta será no dia 25 no Morumbi. Enfim, essa é uma matéria aí trazendo essas últimas informações desses reforços do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!